Olá, o meu nome é João Nabo, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Desta vez vou falar quais é que são os erros mais comuns em blogar e as suas audiências, ok? Então vamos já começar por aqui. Pergunta rápida: você conhece alguém que não sofra de excesso de informação? Vivemos num mundo cheio de informação barata, a um clique de distância. Podemos ter diante dos nossos olhos ideias, posts e notícias mais rápido do que alguma vez poderíamos ter tido, ok? É difícil lembrar-se ou imaginar, se é mais jovem do que eu, quando a informação era um recurso escasso. Mas o tempo é um recurso escasso, ok? Ele sempre será, e com informações em todo o sítio, é imperativo que faça uma gestão de tempo dos seus leitores com o mesmo respeito que lhes dão a si. Sobretudo se pretender construir a confiança junto do seu público, para que eles lhe possam atribuir mais tempo a si no futuro. Okay? Hoje em dia as palavras podem parecer uma coisa corriqueira. Realmente não custa nada publicar mais posts, enviar mais e-mails, partilhar a nossa vida com atualizações nas redes sociais, etc. Não é? Mas a ideia de que os pixels são baratos é falsa. Ocupar com mais pixels significa termos mais tempo a partir dos potenciais leitores. Se você não está a dar valor para esses mesmos pixels, você pode estar a desperdiçar o tempo dos seus leitores. E o tempo é um recurso insubstituível, meu amigo. O tempo é precioso. Nós todos sabemos disso, não é? Portanto, evitar os erros e erros mais comuns do blog é imperativo. Eles desperdiçam o tempo dos nossos leitores, contribuindo para a sobrecarga de informação, sem oferecer valor em troca. Então começamos já com o erro número 1. Adorar a complexidade. É verdade. Em muitas das ocasiões pensei que a complexidade seria um sinal de realização académica, inteligência ou mesmo até de sofisticação. Mas a grande verdade é mesmo o oposto. Okay? Simplicidade é sofisticação máxima. Lembrem-se disto. Quem disse isto foi Leonardo da Vinci, já aqui há uns séculos atrás. Um blogger sofisticado usa metáforas para ilustrar ideias abstratas. Conta histórias simples para explicar conceitos mais complexos. O tempo dos seus leitores será realmente de apreciação. Da próxima vez que você escreva, veja como pode simplificar a sua mensagem. Não há necessidade de colocar as suas ideias ao nível da burrice, como é óbvio. Apenas ajude os seus leitores a processar o seu post do blog e que se sintam inspirados por si em menos tempo de leitura. Erro número 2. Você é autoindulgente. Okay? A dura verdade é esta. Os seus leitores não estão interessados em si, na sua vida ou nas suas histórias. Okay? Sendo você um blogger e marketer de conteúdo, o seu trabalho deverá estar direcionado para ajudar os seus leitores e aos inspirá-los. Falar acerca das suas experiências é bom, não é óbvio. Pode adicionar cor e personalidade nas suas mensagens. Mas somente se ajudar os seus leitores a tornarem-se mais saudáveis, mais felizes ou mais produtivos. Quando quiser escrever uma história sobre a sua vida, pergunte-se a si mesmo: o que está na história que sirva para os meus leitores? Como pode a minha experiência vir a ajudá-los? Ok? Erro número 3. Você acha que precisa publicar diariamente. Você está a entupir as caixas de correio das pessoas com o anúncio de mais um outro post? Ou estarão os seus leitores animados por ver outro e-mail de si a chegar? Quando você publica posts sem acrescentar qualquer valor para conversas, você acaba por perder espaço, não é? Está a desperdiçar preciosos pixels. Não desperdice o tempo das pessoas com um fluxo interminável de posts no blog. Só escreve quando tem algo a dizer. O seu público prefere ler um post que os inspirem do que 20 posts de baixa qualidade, com conteúdo reciclado. Ok? Portanto, tenham atenção a isto. Erro número 4. Você escrever exclusivamente para o SEO, ou seja, o Search Engine Optimization. Optimização dos motores de busca. Escrever exclusivamente para o Google ou para os motores de busca vai aborrecer os seus leitores. Se está apenas a escrever para robôs, então poderá estar a perder tempo humano. Os seus leitores não estão minimamente interessados em palavras-chave
regurgitadas que existam para que os robôs encontrem o artigo, ok? Não permita que o Google se transforme numa máquina de processamento de palavras-chave. Não permita que o Google mate a sua criatividade. Escrever sempre, sempre, repito mais uma vez, sempre para o público em primeiro lugar. E só depois otimizamos para os motores de busca. Ok? Estão comigo? Erro número 5. Concentrarem-se na contagem de palavras. Será que este som é familiar? Certo. Você está a olhar para o monitor do computador, por exemplo. No canto inferior esquerdo, vê que escreveu 537 palavras. Quer saber o que mais poderá escrever? A ideia que mais conteúdo é sempre melhor foi fortemente promovida por alguns no passado. Mas isso é errado. A tarefa de um escritor é não escrever mais texto. A tarefa de um escritor é comunicar uma mensagem e perceber o que é preciso para que a sua mensagem seja transmitida de forma a diminuir o comprimento do mesmo post. A sua mensagem inicialmente tinha 537 palavras, agora tem de fazer exatamente o mesmo post em menos de 400. Ok? Fica a dica. Erro número 6. Você não precisa escrever em português cuidado. O português cuidado exige que os seus leitores parem para pensar acerca do significado das suas palavras. Ok? Quando você cortar o excesso de palavras nas suas frases, você estará a fazer um favor aos seus leitores. Ao substituir palavras longas por palavras mais simples, você está a encantar os seus leitores. Ok? Faça as suas mensagens tão fácil de ler quanto possível. Escreva como se estivesse a escrever, por exemplo, para um miúdo de 12 anos de idade. Ok? Mostrar aos seus leitores que você valoriza o tempo deles. Erro número 7. As suas conclusões são obsoletas. É um erro fácil de cometer. Vamos imaginar, você derramou toda a sua energia para escrever o seu post. Agora, chega ao fim e você, através da escrita, faz a sua conclusão. Mas uma conclusão sem inspiração é como apresentar o gelado mais barato do supermercado depois de uma luxuosa refeição caseira. Deixa um mau gosto na boca dos leitores, ok? Não decepcione os seus leitores com uma conclusão branda. Tente escrever a sua conclusão em primeiro lugar, ou escrevê-la um dia depois de ter escrito o seu post. Isto ajuda, acreditem. Coloque todo o seu entusiasmo numa conclusão que inspire, motive e energize os seus leitores, ok? Erro número 8. Você não sabe para quem escreve. A ideia de que se está a escrever para centenas ou mesmo milhares de leitores pode parecer grande, mas pode matar a sua voz escrita, e muito rápido. Quando não se sabe quem é o seu público, as suas postagens no blog tornar-se-ão genéricas. Acabam por não ser transmitidas para quem quer que seja e acabam por estar a ocupar espaço na rede internautica. Ok? Em vez de enfrentar a multidão, escreva como se estivesse a ter uma conversa com o seu leitor preferido. Anote o que ele sonha e o que o mantém acordado à noite. Considere o que pode fazer para ajudá-lo a realizar os seus sonhos e retirar as suas preocupações. Anotar pelo menos 20 ideias de como pode ajudar nos seus posts. Façam isto. Ter um monte de gente a ler os seus posts é ótimo, obviamente, não é? Mas quando escrever o seu próximo post, pense que está a escrever para uma única pessoa. A mensagem será imediatamente mais pessoal, mais coloquial e mais envolvente. Ok? Erro número 9. Você não quer saber mais do tópico. Nunca mais. Não quer saber mais nada daquilo. Ok? Se você não se importa, por que razão é que os seus leitores se vão importar? Ok? Texto chato faz perder o apetite das pessoas para a leitura. Um bom blog é escrito com paixão. Quando o seu entusiasmo brilha, você vai revigorar os seus leitores. Mas como pode ficar animado quando você cresceu entediado com o seu tema? Converse com os seus prospectos e entenda como pode tornar a vida do seu prospecto melhor. Encontrar um bom vendedor, por exemplo, e perguntar-lhe como é que ele ou ela iria vender as suas ideias. Explorar outros temas e ver como eles podem estar relacionados com o seu. Desafie-se a escrever o post mais inspirador que nunca fez. Torne-se um desafio de escrita. Vir com uma nova metáfora, escrever um post ultra curto, nem sei se existe esta palavra, ou escrever um post poético. Escreva quando se sentir entusiasmado.
Se estiver muito feliz, partilhe o seu entusiasmo, por exemplo. Ficar com raiva e paixão e argumentar o seu caso, ok? Pode não conseguir tornar um projeto maçante em emocionante, mas poderá melhorar sempre a estrutura e polir um texto gotejando com o seu entusiasmo, por exemplo, ok? Erro número 10. Você editar as suas mensagens em menos de 5 minutos. Epá, isto é um erro crasso. Você, se é um super escritor que escreve mensagens quase impecavelmente de uma só vez, a maioria, logicamente, de nós não consegue mesmo editar de uma só vez. Considerar pelo menos 4 rodadas pela edição. Analisar o fluxo do post. Você pode remover todos os parágrafos sem afetar a sua história ou argumento. A cada parágrafo, naturalmente, seguir-se-á o parágrafo anterior. Retire os partes engraçados que não são engraçados ou não são relevantes. Polir cada frase. Cortar nas frases excessivamente longas e separe em 2, por exemplo. Em 2. Substituir palavras difíceis pelas simples e cruzar as palavras redundantes. Corrigir eventuais erros gramaticais ou de ortografia. Quanto mais esforço coloca na edição, mais fácil se torna o seu post para ler. A sua mensagem tornar-se-á, obviamente, mais clara e os seus leitores vão lhe ficar muito gratos por causa disso, ok? Erro número 11 e último. Você não demonstra a sua personalidade. Vamos ser honestos. Centenas, talvez milhares de bloggers escrevem exatamente o mesmo assunto que você. O que é que torna você diferente de todos os outros? O que é que o faz sobressair? Ou seja, para ficar para além da concorrência. Quando partilha dicas úteis sem deixar a sua personalidade brilhar, você torna-se intercambiável como qualquer outro blogger no seu nicho de mercado. Como pode deixar a sua personalidade brilhar e aumentar o valor dos seus posts? Ver tópicos de uma nova perspectiva. Okay? Apresentar argumentos para sugerir uma abordagem oposta ao que a maioria das pessoas acredita que é o certo. Partilhar as suas experiências pessoais para poder orientar os seus leitores. Entreter com o seu senso de humor único. Okay? Desenvolver a sua própria voz em blogar para que fale fortemente para a sua tribo. Partilhe um vislumbre de quem você é. Relacione-se com o seu público. A sua personalidade, as suas experiências e a sua voz de escrita fazem com que os seus posts sejam únicos. Os seus leitores não voltarão apenas para ver mais dicas úteis. Eles acabam por se envolver consigo, devido a quem você é. A dura verdade acerca dos blogs é esta mesmo. Os seus leitores não precisam de outro post no blog. Os seus leitores não precisam de mais dicas. O que os seus leitores precisam é de si, da sua sabedoria, das suas ideias, das suas histórias únicas acerca da sua área de especialização escolhida. Nunca tenha a atenção dos seus leitores como garantida. Isso é que não. O tempo deles é precioso e use com sabedoria. Ok? Espero que tenha feito sentido este post. Muito obrigado por terem assistido e até já. Muito obrigado.